Boa noite, pessoal, tudo certo? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito curioso e diferente a respeito da astrologia, e principalmente sobre os signos que estão sendo aí tão comentados e divulgados nas redes sociais agora, no auge da era tecnológica. Hoje nós vamos explicar para vocês um pouquinho sobre o que são os signos, né? Muita gente associa que dá força, potência, poder, energia aos signos, às constelações. Então, muita gente questiona e pensa que o que define os signos, o que define os arquétipos ali que determinam os comportamentos de cada signo é a constelação a qual é associada a essa frequência, essa faixa de onda. Só que existe um equívoco nessa parte, porque se assim fosse, nós não teríamos apenas 12 signos, correto? Porque existem inúmeras constelações no nosso céu, na nossa eclíptica, da abóbada celeste. Então, teríamos muito mais que 12 signos, e cada signo não teria exatamente 30 graus na eclíptica, certo? Por isso, hoje eu vou explicar por que que é assim, por que que são 12 signos na astrologia, por que que a gente não considera serpentário, e por que que a gente não considera outras constelações, e por que também cada signo tem um grau, né, um grau angular, varre um grau angular exato, né, de 30 graus no zodíaco. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os signos são faixas do campo vibratório, do campo eletromagnético da Terra, certo? Então, esse campo eletromagnético, ele é invisível, certo? Então, quando as pessoas começaram a observar os eventos e associar esses eventos às estrelas errantes, que são os planetas, e perceber que quando uma determinada estrela errante atravessava um determinado setor do céu, determinado acontecimento acontecia, eles não tinham a ideia, ou até poderiam ter, porque a origem da astrologia ainda é um mistério para a arqueologia, eles viam o céu, né? Não se via esse campo eletromagnético, porque o eletromagnetismo é uma força invisível aos nossos olhos humanos. Então, o que que esses antigos fizeram? Associaram o plano de fundo, que aí sim são as constelações, a essas faixas vibratórias do campo da Terra. Então, como eu coloco aqui para vocês, o que são os signos? O campo eletromagnético da Terra. Hoje, devido à inclinação de 23 graus e 26 minutos que a Terra tem, esse campo eletromagnético é dividido em 12 partes. Existem 12 vórtices, 12 triângulos de potência eletromagnética ao redor da Terra. Um deles é o Triângulo de Bermuda, tá? Que irradiam, são polo dessas faixas desse campo vibratório, tá? E isso antes do grande cataclisma, antes, né, da destruição do continente lemuriano pelos Atlantes e posteriormente a destruição da Atlântida, e que culminou ali num grande cataclisma que rachou ali a placa tectônica que antes era o continente Atlântico e fez com que as terras sucumbissem, né, para as águas. Esse campo eletromagnético era dividido em 8 partes, tá? E também foi esse cataclisma, foi esse meteoro que atingiu a Terra. Alguns especulam ali a teoria do planeta Nibiru, que colidiu com a Terra. Outros falam que foi um asteroide, outros falam que foi um meteoro. A gente não tem acesso a essa parte da arqueologia, porque ela é muito ocultada, muito segurada, da população e da academia também. Então, a gente não sabe, não tem certeza ali do que foi. Eu, particularmente, sou mais adepto aí da teoria do planeta Nibiru, até porque bate o seu tempo de órbita especulativo bate com a datação desse grande dilúvio, que foi
antes da glaciação. Então, houve esse choque no planeta Terra, o planeta Terra obteve esse grau de inclinação, e aí houve, depois desse cataclisma, hoje houve o congelamento, houve uma glaciação no planeta. E antes desse evento, esse campo eletromagnético tinha uma outra natureza. Portanto, os signos eram catalogados de outra maneira. O zodíaco era dividido em 8 partes. Não existiam, por exemplo, o signo de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Isso explica uma curiosidade muito interessante. Se a gente for ver o signo de Virgem e o signo de Escorpião, eles de fato têm um símbolo muito parecido. E apesar de serem signos diferentes, e nos pontos que diferem são bem diferentes, os pontos em que são parecidos são muito parecidos, né? E entre esses dois signos, você tem aí o signo de Libra, né, que antes era um signo que não existia. Ele ali veio como intermediário entre a força de Virgem e a força do Escorpião, tá? Antes, Virgem, associado muito a uma natureza mais feminina, ligada a Vênus, né, e o Escorpião ali como uma natureza também mais marciana, apesar de que Escorpião é um signo de água e os signos de águas têm polaridade yin, né? E aí vem Libra, um signo de ar, que é um elemento masculino, de a regência de um planeta Vênus, que é um planeta associado ao feminino. A gente tem Libra aí como signo intermediário desse setor do zodíaco. Os cardinais, que são os intermediários. Então, tem os mutáveis, que é totalmente aquela energia fluida, sutil, sublime, e eu tenho também os fixos, que é aquela energia mais densificada, né? Então, eu tenho os mutáveis, que é a energia mais sublime, sutil, fluídica, volátil, e os fixos, que é a energia mais terrena, mais palpável, mais concreta, o que a gente entende, né? A gente até falou bastante isso nos últimos vídeos, a energia como a gente entende, o setor da vida, os comportamentos que são os signos, que a gente entende como reais, como concretos, tá? É interessante notar que antes da queda da humanidade, porque esse cataclisma, ele veio porque haviam aí disputas territoriais, guerras entre principalmente lemurianos e atlantes, e isso gerou uma queda no campo vibracional do planeta, né? E muitos antes, esses continentes que eram aí o berço de diversas ciências herméticas e não herméticas, acabou caindo a vibração e os princípios éticos, morais e valores, né, acabaram caindo também, né? A gente vê diversas mitologias que tratam aí de civilizações perdidas, né, e coisas mais que acabaram culminando nesse cataclisma. Depende muito do mito, mas todos os mitos têm esse grande cataclisma em comum. Ali na vertente mais tradicional cristã, a gente encontra ali as lendas da Arca de Noé, que levou esses últimos sobreviventes do antigo mundo às novas terras depois de um grande dilúvio, e por aí vai, tá? Tem um afundamento de Atlântida e de Lemúria também, tá? Mas é interessante ressaltar que os Atlantes, sim, que causaram o início dessa guerra, principalmente ali com a invasão de Lemúria, porque eles se sentiam superiores devido aos seus conhecimentos e também à sua cor da pele, por incrível que pareça. Não por acaso, durante um dos períodos mais sombrios da história, o nazifascismo, os alemães se apropriaram desses mitos atlantes, se apropriaram dessa teoria, né, dessa mitologia, para justificar a sua superioridade, entre muitas aspas, tá? Eles se sentiam ali por conta da cor da pele, por conta ali dos conhecimentos que haviam sobrevivido, né? E a gente deve lembrar que, inclusive, os atlantes também utilizaram a lógica romana, né, de separar, pegar os conhecimentos do povo lemuriano e trazer e se apropriar como se fosse deles, né? Então, muito do que a gente teve no estudo da história de Roma foi o que se repetiu
lá de uma época já atlântica. E o que aconteceu também durante aí o nazifascismo, né? Que eles se apropriaram do conhecimento, principalmente conhecimento místico, conhecimento esotérico, para desenvolver aí verdadeiras anomalias, né, e aberrações energéticas na Terra. Né? Então, é interessante notar que antes dessa queda não existiam tais faixas de campo eletromagnético que representavam aí os comportamentos arquetípicos dos mesmos signos citados acima. Isso demonstra a queda de moral e ética dos valores universais que ocorrem pré-dilúvio. Não estou dizendo aqui que Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são signos de menos valor moral, né, ou que tem questões de ética, mas são os signos que, quando o indivíduo que possui essa energia com predominância no mapa astral, é aquela verdadeira 880. Não à toa, o signo de Áries muitas vezes é associado aos comportamentos mais agressivos. E a gente deve lembrar que o que causou a Terra, a queda da humanidade, foi justamente a disputa, a guerra, e o querer se provar como superior, como primeiro, tá? Então, antes, touro e peixe significavam ali o começo da matéria e o fim etérico da coisa, né? E essa dicotomia entre o extremo do palpável, o extremo do sutil, o extremo do palpável, o extremo do sutil. Existe uma coisa muito interessante, tá? Que depois dessa queda vibracional, os grandes mestres que fugiram aí nesses barcos, que foram associados aí às barcas de Noé e tudo mais, eles levaram esse conhecimento para diversas terras que ficaram emersas, e logo depois que as águas recuaram, e daí que vem o nome Egipte, que são terras que saem das águas, eles levaram esses conhecimentos e construíram diversas estruturas arquitetônicas para manter esse conhecimento, a iniciação e toda essa manipulação, esse conhecimento de manipulação da energia vivo, tá? E aí surge o zodíaco que a gente conhece hoje, dividido em duas partes. E junto com isso, houve também diversas construções arquitetônicas que celebraram esse renascimento da humanidade, que hoje alguns estudiosos mitológicos, arqueólogos chamam de Zep-Tep, o novo início, né? Então seria tipo um restart, zerou a vida, depois começou de novo no planeta Terra, tá? Então eu trago aqui para vocês terem em mente mais ou menos como é que era a divisão, né? Falando em campo eletromagnético, né? Coisa tão poderosa que interfere tanto, né? Hoje a gente tem o sistema elétrico da nossa casa, o próprio celular, esse computador, funcionando através do conhecimento que a gente tem do campo eletromagnético, né? Então, no pré-dilúvio, na era cristalina, que eu errei, perdão, era cristalina. Esse campo eletromagnético era dividido aí em 8 partes, porque a Terra estava exatamente alinhada, o norte verdadeiro estava exatamente alinhada com o norte magnético. E isso fazia com que houvessem verdadeiras materializações da energia na Terra, não à toa, touro e peixes vinham ali logo em seguida, tá? E pós o Zep-Tep, então, depois que houve todo esse cataclisma, depois de um tempo também até as águas baixarem, a gente encontra associações desse evento no filme 2012, que eles saem naqueles grandes, que naquele filme é mais ficção, né? Aquilo corre lá já durante 2012. Então, as barcas, elas têm portas eletrônicas, né? Que funcionam ali no touchscreen, tá? E aí eles conseguem desviar ali do Monte Everest. Então, as terras submersas ali é a África, tá uma referência ali para o Egito, tá? Que foi ali uma das zonas do planeta que sobreviveu aí a esse grande cataclisma. Então, pós-ZETEP, o campo eletromagnético da Terra muda, surge aí o eixo de inclinação da Terra, portanto,
né? O núcleo é como se fosse um grande coração. Se eu posiciono uma pilha em uma determinada posição, surge um determinado campo eletromagnético. Se eu mudo de lugar, essa frequência vai mudar também. Então, surgem novas faixas de onda. É como se fosse o arco-íris, né? Então, se eu coloco o feixe de luz num prisma de um determinado formato, as cores vão se desdobrar do outro lado com uma determinada medida, de um determinado ângulo, de determinado jeito. Se eu mudo o feixe de luz de lugar, ou se eu mudo o tipo de prisma que está ali, logicamente vai mudar também como as cores vão se manifestar do outro lado. Então é mais ou menos isso que aconteceu com o campo eletromagnético da Terra, quando a Terra ficou nessa inclinação, e por isso hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar com os olhos nus, de sentir, de se conectar com as energias sutis, porque o norte magnético está desalinhado, desconectado desse fluxo de energia do norte verdadeiro, tá bom? Certo, pessoal, e a gente teve diversas estruturas arqueológicas, astronômicas e astrológicas, porque nessa época não havia essa distinção, tanto a astronomia quanto a astrologia surgiram da observação do céu. A gente deve lembrar que quem outorgou que a astrologia não era ciência foi o Luís XIV, na época, antes da Revolução Francesa, tá? Porque o conhecimento da astrologia, com toda a sua profundidade, quando levado a sério, e todo aí o seu arcabouço energético, de conhecimento energético, por ser também um conhecimento que nas mãos erradas pode ser tão perigoso, não era interessante ali para a nobreza, nobreza ali no caso a material, porque se a gente for ter a nobreza como dependente, né, de questões materiais ou econômicas, a gente vai deixar de ter, vai desperdiçar ali pessoas ali que têm uma profundidade de caráter muito nobres, né? Então, nobreza que eu coloco aqui, na época, a noção mais primitiva do que é nobreza, não era interessante para essas pessoas, para esses homens, em sua maioria, que esse conhecimento fosse levado a sério pela academia e fosse difundido para outras pessoas. Então, aí, podem pesquisar na época do Luís XIV, que culminou ali na época do Renascimento, que a astrologia caiu como pseudociência ou algo, né, que não existia, certo? Porém, a gente tem aí essas estruturas arquitetônicas. A primeira foto aí é de Göbekli Tepe. Esse sítio arqueológico fica na Turquia, ele é muito recente a sua descoberta, foi soterrado junto ali com a perseguição dos templários, que eram uma das últimas instituições que possuíam esse conhecimento e ainda tinham condições de divulgar mundialmente os conhecimentos a respeito da era cristalina, a respeito de todas as ciências herméticas e tudo mais. Hoje, ainda existe a Ordem Templária? Existe, né? Só que com muito menos poder do que havia antes, e também o conhecimento dos Templários foi muito apropriado por sistemas de governos totalitaristas ao longo da história, e hoje, quando se fala do símbolo templário, que no caso aí é a cruz gamada, hoje, quando se fala nos templários, há muita confusão, porque houve uma apropriação desse conhecimento por pessoas de extrema má índole que causaram aí verdadeiras mazelas para a humanidade, tá? Então, por favor, não confundam as pessoas que gostam de estudar esses conhecimentos com as pessoas que se apropriam desses conhecimentos para prejudicar os próximos. Então, esse Göbekli Tepe é um memorial e também é um sítio astronômico, tanto que essas diversas colunas, né, você percebe que elas estão alinhadas para diferentes pontos cardinais, porque com o movimento de precessão axial, o ponto onde acontece o equinócio, o ponto onde o Sol nasce no equinócio de cada ano foi mudando
gradativamente. Para vocês terem uma ideia, esse é um movimento de precessão axial, que é o movimento de rotação do eixo de inclinação da Terra. Antes não havia esse movimento, né? Porque a Terra não tinha um eixo de inclinação. Então, ela não girava como um peão, ela tinha apenas o movimento de rotação. Depois, né, do grande impacto, e depois do Zep-Tep, então eles tiveram que calcular também o movimento de precessão axial, que é o que faz com que o zodíaco védico seja diferente do zodíaco tropical. E tem um vídeo aqui no canal no qual eu explico essa diferença, eu falo também desse impacto desse cataclisma que aconteceu. Então, conforme esse eixo de inclinação da Terra vai girando, ele demora 26 mil anos aproximadamente para completar a sua volta completa, tá? 360 graus. Por isso que nós temos eras astrológicas que duram 2.500 anos aproximadamente cada uma. Tá? Então, vocês percebem que essas colunas que serviam aí para captar a energia desses equinócios, porque nesses dias de equinócio eram feitos verdadeiros rituais, né, com a energia solar, a energia planetária, eles foram mudando ao longo do tempo, então novos e novos foram construídos. Esse aqui do centro era o original, tanto que tem uma pedra que mostra, né, o Sol entre as constelações ali, né, na época do Zep-Tep, e foi por isso, e foi por essa, justamente essa escultura, que conseguiu se calcular exatamente a data verdadeira de construção aí dos memoriais ali das ruínas de Göbekli Tepe. Isso foi soterrado a pedido da Igreja do Alto Clero, depois que os templários foram perseguidos e mortos, muitos deles, e a grande parte deles queimados nas fogueiras junto aí com as bruxas, como se fala, né? E também temos aí a esfinge, essa é interessante porque dentro das esculturas da arte egípcia, a maioria das figuras que se encontram são figuras humanas com cabeças de animais. A esfinge é diferente, ela é uma figura de um leão com cabeça de humano. E isso acontece porque ela foi construída em direção ao ponto de equinócio, quando o ser humano entrou na Era de Leão. Então, a Era de Leão aconteceu quando o eixo de inclinação da Terra estava apontado para o signo de Leão, fazendo com que Leão fosse o primeiro signo do zodíaco, tá? Nós que estamos entrando agora na era de Aquário, dentro do zodíaco védico, porque o tropical é fixado sempre em Áries, tá? Dentro do zodíaco védico, nós estamos entrando na era de Aquário, ou seja, Aquário como o primeiro signo do zodíaco, tá? Naquela época, quando a esfinge foi construída, o ser humano entrava na era de Leão. E essa esfinge é construída para o ponto onde o Sol nasce no equinócio, quando a Terra está na era de Leão. Ou seja, hoje o Sol está nascendo na cauda da esfinge e se pondo na frente da esfinge no dia do equinócio. Tá? No dia do equinócio, porque durante o ano, a Terra vai se movimentando ao redor do Sol e essa posição varia ao longo do tempo. Então, se no equinócio da Era de Leão, a esfinge estava apontada para onde o Sol nasce, e hoje nós estamos entrando na Era de Aquário, e o Sol está nascendo na cauda da esfinge, se pondo na frente da esfinge no dia do equinócio, no dia do equinócio de verão, no dia do solstício, a gente tem, aliás, no dia é, no dia do solstício, o Sol nasce na frente da esfinge, se inverte a ordem. Algumas pessoas podem ter se perdido, eu até mesmo me perdi nessa explicação, mas faz parte, né, muita informação dentro de uma cabeça só. Certo, gente? Então, esses são alguns
desestruturas arquitetônicas que se tem aí dessa época. Isso aí é um pega para capar dentro da academia. Tem muita gente que acha que isso é viagem na maionese, mas estamos cada vez mais próximos e próximas de descobrir mais a respeito do nosso planeta, as datações de carbono 14 e também a forma como essas estruturas foram construídas, se fossem construídas com aquilo que é sugerido nos livros de história moderno, quanto tempo demoraria, né? Verdadeiros monólitos extremamente pesados que afundariam nas águas, né? Mesmo se houvesse um rio ali próximo do Vale dos Reis, das pirâmides de Gizé, e tudo mais, e da Esfinge, os blocos, esses monólitos, afundariam na água. A própria Esfinge é um monólito só. Que rio que ia fazer isso flutuar? Certo? Então, estamos cada vez mais próximos de entender mais a respeito da verdadeira história do nosso planeta. Por isso que isso pode gerar uma certa polêmica. Porém, um conteúdo muito interessante que eu quis trazer aqui hoje, nessa noite, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa nos comentários o que você achou, compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e também dos mistérios do mundo. E se inscreva se você ainda não se inscreveu, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau.